Eu prometi falar no vídeo anterior a respeito da fase 3 da validação de processo. Até porque eu sei que é uma dúvida muito grande dos profissionais que atuam na validação e que a gente não tem muitas informações disponíveis no mercado. Mas esse vídeo eu vou te contar um pouquinho a respeito do que é a fase 3 da validação e principalmente falar sobre a fase 3A e 3B, que eu aposto que você não tinha ouvido falar até então. Bom, a fase 3 não é algo tão simples, não é só uma fase documental onde você vai emitir um relatório e nunca mais vai ouvir falar de validação de processo. Não é bem assim, lamento te dizer. A fase 3 da validação, por mais que seja algo novo no Brasil, já é uma atividade desenvolvida há alguns anos no mercado europeu e no mercado americano. Qual é a novidade? Bom, se tem algum lado feliz, importante, interessante para nós que somos da validação, é a questão da revalidação periódica, que uma vez que você adota, mas realmente com toda a vontade do mundo e faz um trabalho muito bem feito e robusto, você não precisa mais revalidar periodicamente o seu processo. Esse conceito caiu. Mas a revalidação por mudança, ela ainda permanece. Principalmente em um cenário que você não tem processos produtivos que performam, que possuem um desempenho, processos produtivos capazes. Então, se a gente tem esse cenário, não tem como. Se o processo ele não está sob controle estatístico, é impossível, caro colega, de proceder com a fase 3. Nessas situações, você precisa obrigatoriamente voltar para a fase 1, abrir um controle de mudança, análise de risco, antes de prosseguir com a fase 3. Mas vamos com calma. Então, se você tem um produto novo que já vem com aquele conceito de início de ciclo de vida do medicamento, que é projetado por meio do conceito de Quality by Design, você tem um profundo conhecimento do processo produtivo, você conhece os riscos relacionados aos insumos, o impacto dos insumos no processo produtivo, quais são os riscos do processo produtivo como um todo, e conhece os riscos relacionados aos fornecedores e fabricantes dos insumos, né? Então, a gente está falando de um gerenciamento de risco de processo bem complexo, com conhecimento aprofundado. Quando você faz toda essa avaliação e conhece o espaço-desenho do seu processo, que é a combinação dos parâmetros críticos de cada um dos equipamentos, com o impacto no atributo crítico da qualidade, consegue fazer um ajuste, né, dos diferentes parâmetros críticos, né, para ter o melhor resultado, o valor-alvo do atributo crítico da qualidade, você tem um espaço-desenho. Esse espaço-desenho ele é definido na fase 1 por meio de uma ferramenta estatística que é o DOE. Então, quando você tem esse conhecimento aprofundado, na fase 2, a gente vai só desafiar o processo e é um processo que, dando tudo certo na fase 2, que comprovadamente é capaz e performa, você consegue classificar esse produto como elegível para a fase 3. O problema todo é quando a gente tem um produto legado, um produto que já é comercializado há algum tempo e que tem alguns problemas, algumas dificuldades. Como colocar esse produto legado na fase 3. O primeiro ponto é entender, avaliar o histórico de desvio e principalmente avaliar os resultados estatísticos, tanto da fase 2 da validação de processo, quanto dos relatórios de RQP, revisão da qualidade de produto. Eles vão te dar um norte para saber se esse processo é elegível ou não para a fase 3 da validação.
Então, de acordo com os valores de CP, CPK, PP e CP, CPK, PP e PPK, se eles forem, obviamente, maiores que 1,33, são processos que possivelmente serão classificados como processos do tipo A e que são possíveis de seguirem para a fase 3. Se você tem um processo que ele não é capaz, que não performa, ou seja, o teu produto legado, ele tem a capacidade e a performance abaixo de 1,33, esquece. Não tenta, não força seguir para a fase 3, porque não vai dar certo. É um processo que requer algum tipo de melhoria, de ajuste, requer mudança antes de seguir para a fase 3. Seria um possível produto classificado como um produto B. Mas, se você tem um produto, um legado, que ele tem um resultado de CP, CPK, PP e PPK menor que 1, é um processo incapaz, é impossível seguir para a fase 3, não vai dar certo. É um processo que não tem controle estatístico, é completamente descontrolado. Porque dentro de uma fase 3 a gente precisa de uma variabilidade controlada, você precisa comprovar o controle estatístico. Então, esse primeiro momento, você tem que verificar dentro dos processos que você tem quais são os elegíveis para a fase 3, preferencialmente aqueles que serão do tipo A, providenciar ajustes e melhorias para processos previamente classificados como B, e os processos C, não tem o que fazer, retornam obrigatoriamente para a fase 1 da validação de processo, que é o retorno ao início do ciclo de vida do medicamento. Uma coisa importante que eu acabei não falando é com relação aos novos produtos. Então, se a gente tem para os legados esse critério de aceitação, que é no mínimo 1,33 de capabilidade e performance para um produto legado, que vem com esse conceito todo de quality by design, de espaço desenho, de conhecimento aprofundado dos riscos, a gente precisa obrigatoriamente ter como critério de aceitação 1,667 de capabilidade e performance. Já está falando num nível mais alto em termos de qualidade, certo? Esse é um ponto importante. Processos elegíveis para a fase 3, processos possivelmente do tipo A, eles vão iniciar a fase 3, então você já verifica por meio da fase 2 e dos relatórios de RQP quais seriam os possíveis limites de controle superior e inferior. Importante destacar aqui que o limite de especificação está aqui. Só falar que um processo, um produto, ele atende às especificações, não é mais garantia de qualidade. A especificação está aqui. Os limites de controle das cartas de controle, eles são mais estreitos. E a ideia é sempre estreitar mais. Quanto mais estreito, mais qualidade você vai ter, porque você vai ter um processo controlado. Quanto maior o controle estatístico, menor a possibilidade de ter unidades defeituosas, diminuição do desvio. Mas vamos falar da fase 3. A primeira fase, a fase inicial da fase 3, vamos assim dizer, é a fase 3A, conhecida como verificação continuada de processo. É uma fase mais documental que requer um protocolo, o acompanhamento de no mínimo 30 lotes consecutivos, certo? Por que 30? Se você fizer uma avaliação com um número menor do que 30, você não vai ter dados suficientes para comprovar o estado de controle estatístico. Então, 30 é o mínimo do mínimo aí para a gente começar a falar de fase 3. Então, você vai monitorar, você vai selecionar os principais atributos críticos da qualidade. Você não precisa avaliar todos. Micro, por exemplo, é um atributo crítico da qualidade que, estatisticamente, é muito complicado a gente monitorar e acompanhar, até porque, em termos microbiológicos, os valores são randômicos. Lógico, a gente tem uma classificação
diárias para trabalhar, mas os valores que a gente tem é randômico. Então, estatisticamente, não é viável monitorar na fase 3, mas o monitoramento aí da rotina, análise de liberação, isso continua. Para a fase 3, micro, já não é muito interessante. Nós temos outros atributos críticos da qualidade que a gente vai ter que definir em protocolo e vai monitorar no decorrer desses 30 lotes, certo? Quando a gente finalizar essa avaliação, emitimos um relatório de fase 3A, que é verificação continuada de processo, e a partir daí, dependendo do resultado, não acabou. Para aquele que acredita que fechou o relatório e acabou, está muito enganado. Aí a gente começa a fase 3B. A fase 3B é a verificação contínua do processo. Esse monitoramento, ele passa a ser em tempo real, online, na linha de produção. Para tanto, o ideal é que a empresa invista em tecnologia analítica de processo, esteja adaptada, tenha um software robusto, validado, e que você consiga monitorar em tempo real e fazer a qualidade do teu processo por meio do CEP, que é o controle estatístico do processo, e do SEMP, que é o controle estatístico multivariado de processo. É uma fase que ela precisa acontecer em tempo real, ela não pode ser retroativa, ou seja, eu tenho os dados, depois eu faço uma compilação, levo para a equipe de validação para avaliar, não, ela acontece em tempo real e te permite, durante o processo, fazer pequenos ajustes para manter aquele produto, aquele processo sob estado de controle. A partir deste momento, se você já tem essa tecnologia implantada, você não precisa mais se preocupar com questões documentais de protocolo e relatório. Simples levantamentos já são suficientes, que são os relatórios de monitoramento, mas esse monitoramento constante na vida real, ele precisa acontecer. Em termos documentais, quando você chega nessa fase 3, o que você precisa ter de documento é só uma vez por ano o relatório de RQP, que é o relatório de revisão da qualidade de produto. Então, tentei aqui nesse vídeo resumir algo complexo, que é uma fase 3, que é uma fase muito mais robusta do que inicialmente se imaginava em termos de necessidade de conhecimento, de avaliação, de investimento e principalmente de treinamento das equipes relacionadas. E se você se interessou por esse tema, a gente vai lançar muito em breve um curso específico a respeito da fase 3, fases 3A e 3B, onde eu vou explicar o passo a passo de como executar todas as fases, contar um pouquinho a respeito da documentação, dos softwares, da interface, dos equipamentos e de todos os requisitos necessários para que você atenda perfeitamente e conclua a fase 3 da validação de processo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e até o próximo vídeo.